Boa noite, pessoal que está entrando agora na nossa live. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. X, ex, né? Já vi aqui pessoas muito queridas. Thaís Aguiar, do Signos, a professora Michele Oliveira, coordenadora dos Signos, professora Lívia Páscoa, do nosso LAPEG, Romilson, sejam muito bem-vindos. Muito bom ter todos vocês aqui conosco em mais uma live do LAPEG. Eu vou esperar a professora Laurita Schiavon entrar na live e a gente daqui a pouco começa o nosso tema de hoje. Professor Rogério Valério, muito prazer em tê-lo conosco na nossa live de hoje. Vamos dar muita prosperidade à nossa querida ginástica, especialmente retratando a sua história, que sem dúvida nenhuma ecoa até a atualidade, não só do nosso país, como em todo o mundo, né? Professora Tânia, de Cuiabá, a professora Laurita acabou de entrar, a querida Sarita, a professora Adriana Pita, muito boa noite, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu vou dar autorização aqui para a Laurita. Espero que em breve ela já consiga entrar. Marília, querida, seja bem-vinda, obrigada pelo prestígio. Professora Lídia, professora Rita, boa noite. Amiga, tudo bom? Tudo ótimo, né? Live do LAPEG, com uma pessoa tão competente e querida, tá tudo ótimo, né? Sucesso. Uma honra, amiga, fazer essa live com você. Somos tão próximas e também temos o prazer, né, de trabalharmos juntas na mesma universidade. Isso é Com realmente um certeza. diferencial, ter colegas e amigos tão próximos, competentes e que estudam a mesma temática que a gente, né? Então, muito bom estar aqui com você. Imagina, eu estou muito feliz também, porque o seu papel nesse grande projeto que nós realizamos foi muito importante, né? Então, por isso que nós estamos dividindo essa live. Então, já quero começar a live falando sobre isso, que a nossa proposta hoje não é de termos um apresentador ou apresentadora e um debatedor, debatedora, mas sim ser um diálogo entre duas professoras, né, da Unicamp, que dividiram um grande projeto de 2 anos sobre essa história da ginástica na capital paulista, especialmente no começo do século XX, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto de maneira mais ampliada, já que ele foi tão grande. Uma live só não seria o suficiente. E já vou anunciar para vocês agora, e ao final também da live repetir, que nós teremos uma sequência de lives em outubro e em novembro, só sobre as pesquisas que foram advindas deste grande projeto, né? Então, nossos próximos 2 meses de lives serão focados no detalhamento dessas pesquisas, né, desses subprojetos que esse grande projeto, de algum modo, executou nesses 2 anos, né, Laurita? Isso, eu estou vendo aqui o pessoal entrando, Adriana Pita, Rogério Valério, lá de Portugal, que bacana, prazer, Rogério, ter você aqui também com a gente. Estou vendo aí uma turminha aí também entrando. Bom, vamos lá, gente. Então, a gente hoje vai estar apresentando, né, esse projeto que nós desenvolvemos aí em parceria com a professora Eliana. Vou tomar a liberdade aqui de dizer a Lica, né, como todos conhecemos. E então a gente vai falar um pouco desse projeto que foi feito em parceria com a USP e Unesp Unicamp. E, e no caso, naquele momento, eu estava na Unesp, né? Depois a Lica vai falar um pouquinho sobre isso. E como esse projeto ele foi desenvolvido até em 2015, eu trabalhei durante 5 anos na Unesp de Rio Claro e estava lá próximo da Lica no campus de Limeira, lá da FCA, onde ela trabalha, e estudando também, né? Nós duas estudando ginástica, já fazendo parte do mesmo grupo de pesquisa, surgiu essa possibilidade de fazermos esse projeto junto, que no caso a Lica foi a coordenadora, né? Então foi um prazer aí ter também podido participar. E nesse projeto, né, Lica, já podemos falar um pouquinho sobre? Sim, sim, Lau, já pode falar do objetivo, do tema, e depois a gente vai desenvolver, né? Uma conversa. Sim, sim. Nesse projeto, né, depois a Lica vai falar um pouquinho de como surgiu essa ideia, né? Mas o nosso objetivo era investigar justamente como se deu a transição
da prática da ginástica científica no final do século XIX, né? Assim como a professora Carmen Lúcia Soares traz essa forma, né, de falar, né, da ginástica científica, né, que então surge a partir do Renascimento, com os métodos europeus de ginástica, e a professora Carmen Lúcia vai dar esse nome para essa ginástica, vamos dizer assim, né, como, lógico, ela tinha esse objetivo, esse viés científico que vem do Renascimento muito forte, né, a ciência muito forte. Então, a Carminha acaba chamando no livro dela de ginástica científica, né, e que acaba sendo propagado também esse termo. Então, dessa ginástica científica para a ginástica desportivizada, né, nas instituições ligadas ao esporte, associações esportivas, aos clubes, justamente no início do século XX. Né? Então, a nossa ideia era estudar aí até essa transição, né, dessa ginástica moderna, vamos dizer assim, para uma ginástica mais desportivizada. Como que se deu, né, a passagem, né, essa transição, como que o esporte vai entrando nessa ginástica que tinha objetivos higienistas, né, de formação moral, disciplinar, outros objetivos, que lógico que alguns deles também o esporte acaba levando, né? Mas então a gente, né, surgiu essa pergunta, né, da Lica, que eu achei bem interessante, porque realmente a gente fala de uma, fala de outra, mas ninguém investigou exatamente, né, até aquele momento, como que se deu essa transição. Então, esse era o nosso objetivo, né, de compreender esse processo, né, vendo quem eram os atores, que setores sociais, como que aconteceu. Então, nós, pensando como a temática era justamente a transição para uma ginástica desportivizada, estudar isso junto às instituições ligadas ao esporte naquele momento, mesmo que ainda de uma forma mais rudimentar, né? Mas, Lica, fala um pouquinho para a gente como que surgiu essa ideia, porque você que foi a mentora dele, né? Na verdade, eu acho que essa pergunta, ela começou de maneira muito, vamos dizer, difusa na minha cabeça, né? A gente, na verdade, vem cada vez mais estudando na história da ginástica, que parece que há uma certa, entre aspas, continuidade, especialmente por meio dos processos migratórios no Brasil, né? Então, a gente vê uma grande influência, por exemplo, da ginástica alemã nos clubes, né, que foram fundados por grupos de alemães, por exemplo, né, e assim por diante. Então, a nossa reflexão foi, será que, de fato, há essa linearidade, há essa continuidade? E eu também, na época, vinha estudando professores, né, como Michel Foucault, como Paul Veyne, que são grandes pesquisadores também, professores, que questionam essas continuidades na história. Então, a pergunta também se deu por esse conjunto, né, de olhares, desculpa, bateu minha porta com o vento, da literatura e também dos meus estudos, né, buscando essas informações em livros e em outras pesquisas também. Mas quero dar o destaque aqui para o meu grande colega também de trabalho, da FEF-Unicamp, professor Edivaldo Góes Júnior, que foi banca de um trabalho que eu orientei sobre a história da ginástica, lá na Universidade São Judas Tadeu, quando nós dois trabalhávamos lá e éramos da pós-graduação. Por isso que as bancas, né, de doutorado, de mestrado, são tão ricas. E uma das questões também que ele colocou ao meu orientando foi essa. Será que de fato há essa continuidade? Será que de fato a gente pode dizer que essa ginástica desportivizada tem essa força no Brasil depois da década de 50? Justamente porque nesses clubes ou associações já havia uma força da ginástica, especialmente por conta desse processo migratório, né? E aí isso fortaleceu mais ainda a minha inquietação, e quando eu, né, me tornei docente da Unicamp, que foi no ano seguinte dessa banca, inclusive, eu logo iniciei essa proposta de pesquisa, mas percebi que ela era também uma inquietação de outras professoras que trabalhavam comigo na época, como a professora Laurita, né, que estava no Unesp Rio Claro, e a professora Miriam Nomura, que é ainda docente da USP. Somente na época estava no campus de Butantã e agora ela está no campus de Ribeirão Preto. Né? Então eu falei, nossa, para um projeto dessa envergadura e tendo professoras tão colegas e competentes com essa mesma inquietação, vamos então fazer um trabalho colaborativo de pesquisa. Então foi esse o grande, né, mote, e já o vislumbrei desde o começo com o apoio dessas
colegas e grandes pesquisadoras de grandes universidades públicas do nosso estado. Muito bem. E hoje o professor Edivaldo também está orientando um doutorado numa temática que se aproxima também, né, do Samuel, que é doutorando dele, que está estudando especificamente a Escola de Educação Física da Polícia Militar, que foi uma das instituições que nós também investigamos, né? Então, o Samuel agora está adentrando aí para focar principalmente na Escola de Educação Física da Polícia Militar, né? Então, sim. Temos aí também o prazer de trabalhar junto com o Edivaldo, que também é um grande amigo, né? Bom, Lica, bom, em relação a essa parceria, você quer falar mais alguma coisa também? Como que se desenvolveu? Eu acho que a gente, sempre quando faz um trabalho colaborativo de pesquisa, eu acho que a gente sempre tem que vislumbrar as expertises dos seus parceiros, né? Então, isso é algo muito importante, porque a Laurita tinha orientandos, né, na Unesp, a Unesp também tem uma tradição em ginástica, e a USP tinha uma tradição ainda maior na ginástica, que foi uma das primeiras escolas também que teve pós-graduação no nosso país. Então, esse estudo da ginástica sempre foi muito robusto na USP, e tínhamos grandes professores também na USP, na docência da ginástica, como o professor Boaventura, também, que foi um autor que eu estudei, professor também Luiz Fernando de Costa Lourdes, fez um mestrado sobre esse grande professor. Então, nós tivemos o Mauro Ghiseline, tivemos o Geraldo Massucato, quer dizer, muitos professores que fizeram muito no nosso país pela ginástica. Então, a USP sempre teve essa tradição da ginástica muito forte, né? Então, sem dúvida nenhuma, a colaboração da Miriam, que também, sem dúvida nenhuma, é uma das profissionais hoje que mais publicam sobre a ginástica no nosso país, né? Então, a gente também sabe dessa envergadura que ela tem de produção e de network nacional, internacional. Então, isso cada vez mais se vislumbrou como algo muito positivo para o projeto, essa somatória da expertise institucional e também da expertise pessoal, ou seja, dessas pesquisas que cada uma desenvolvia, né? Então, eu acho que esse cenário lá foi bem interessante, e como essa inquietação era muito minha, e está totalmente relacionada com os temas que eu venho pesquisando na história da ginástica, de várias ginásticas, então eu acho que esse meu desejo de coordenar esse projeto foi nesse sentido, e com a colaboração, né, dessas duas universidades, e, portanto, dos orientandos também dessas pesquisadoras, né? Sim, sim. E a Mônica aí está comentando, essas parcerias só enriquecem, certamente, Com né? certeza, Mônica. E eu vi aí também, querido Olavo entrou aí também, tá por aí, estou vendo alguns nomezinhos passando aqui. Bom, gente, mas falando um pouquinho sobre como essa pesquisa foi desenvolvida também, né? Qual foi o nosso caminhar metodológico, né? O caminho percorrido da pesquisa, que eu acho que é muito interessante também, porque a gente está falando de pesquisa qualitativa, né? E a pesquisa qualitativa, eu acho que assim, um dos diferenciais dela é justamente a gente não saber exatamente aonde a gente vai chegar quando a gente sai, né? No começo da pesquisa. Então, a gente tem alguns indícios, lógico, a gente tem um caminho, um rigor ali a ser seguido, né, científico, mas vão surgindo coisas, né, durante a sempre surpreendente. Exatamente. Que é um gostoso, né, de trabalhar com a pesquisa qualitativa, justamente, porque surgem coisas que você não imaginava, não surgem coisas que você imaginava, né? Então, esse processo da pesquisa qualitativa é muito bacana, né, que nós temos trabalhado. Então, dentro da pesquisa qualitativa, né, nós trabalhamos aí com a pesquisa histórica, nesse caso, e dentro da pesquisa histórica com as fontes documentais, né? Então, foi uma pesquisa documental. E dentro da pesquisa, que acervos, né, que nós fomos procurar, então, assim, dentro da pesquisa documental, a gente foi como fontes primárias aí, justamente os acervos das instituições, que nós acabamos fazendo um recorte, né? Daqui a pouco a Lica vai detalhar um pouquinho mais, das instituições relacionadas ao esporte que foram fundadas até 1910. Nós colocamos, né, como esse recorte da pesquisa. Então, instituições esportivas em geral, assim, os clubes, associações, né, no caso a Escola de Educação Física da Polícia Militar, que é fundada em 1910,
Sim. Então, que vai influenciar muito, porque vai formar os primeiros professores, os primeiros profissionais da área, né, em São Paulo. E então nós fomos nos acervos, né, nos museus dessas instituições, por sinal, a maioria deles, né, Lica, muito organizado. A Lica vai falar um pouquinho. Fantástico. Realmente, assim, com profissionais muito capacitados que cuidam desse Sim. acervo, né? E então nós fomos verificando desde fotografias, anuários, boletins, jornais internos, regulamentos, panfletos. Nós tínhamos um panfleto de um evento que aconteceu no clube e que ali Sim. mencionava alguma coisa de ginástica. Ou às vezes não mencionava, mas tinha uma figura ginástica ali, né? Tinha uma pose acrobática. Então, até lá, eu quero falar um pouco sobre isso, aproveitando a sua fala, sabe, nessa conversa, né? A gente teve esse critério, né, que foi um critério bem pontual, pragmático. Levantamos praticamente 12, né, associações e entidades com este fim esportivo, mas nem todos nos deram o retorno. Alguns clubes já tinham, inclusive, fechado, como o Clube Tietê, nós vamos falar um pouquinho dele também, o americano também que fechou. Então, a gente teve uma série de desafios, né, que ao longo da pesquisa foram se impondo para nós, né? Então, eu acho que o primeiro desafio foi lidar primeiro com quais clubes de fato existem, quais mudaram de nome, né, quais associações também trouxeram essa prática da ginástica. Então, a gente foi primeiro fazendo esse levantamento e identificando a realidade. Hoje, o que nós podemos? Então, esse número de 11 passou drasticamente para 8, e depois do nosso primeiro contato com essas entidades, a maioria nos retornou prontamente, que para nós foi uma surpresa muito positiva, né? E percebemos também que a grande parte desses clubes e associações também tinham curadores. Então, profissionais ou formados em história, ou com alguma relação com a área da história, ou com biblioteconomia formados por essa profissão, enfim, mas eram profissionais especializados que estavam à frente desses acervos. Então, isso realmente facilitou muito a pesquisa e valorizar o cuidado dos clubes e associações com a sua memória, né? Quero fazer também um destaque do Clube Ipiranga, né, Laurita? Que nós fomos juntas, inclusive, no Clube Ipiranga. Foi um clube que mudou de sede 3 vezes, e a primeira vez que mudou de sede foi por conta de um incêndio. Então, esse incêndio praticamente acabou com o acervo memorístico do clube. Então, foi realmente mais difícil encontrar fontes ali, embora tenhamos sido muito bem recebidas, né, Lau? Sim. Aliás, Lau, você podia falar os nomes, por favor, que está com a listinha mais pronta de todos eles que nós fomos? Liga, e acho que também é importante ressaltar, né, como a live aqui é nacional, até internacional, né, porque tinha o Rogério Valério, que essas instituições que nós estudamos foram da cidade de São Paulo. Esse era um critério também. Da capital paulista. Né? Porque, lógico, que tem instituições centenárias fantásticas no Brasil também, como o Sojipa, em Porto Alegre, né? A Escola de Educação Física do Exército no Rio de Janeiro também, que também é histórica, né? Então, tem outras instituições que são muito importantes também dentro da história, né? Da própria educação física. Sim, e Lau. que não entraram nesse recorte. Então, é importante a gente destacar que se tem alguém de outro lugar que está falando, pô, mas e o meu estado tem aqui? Não, o nosso recorte era a cidade de São Paulo. Capital, né? A capital paulista. E então os clubes, né? Então um deles era o São Paulo Atlético Clube, que nós não conseguimos visitar o acervo deles por questões burocráticas, mas também não foi possível. A Associação Atlética Mackenzie College também, que é de 1898 a fundação. O Esporte Clube Germânia, que no caso é o Esporte Clube Pinheiros, hoje em dia, né? Já há algum tempo, fundado em 1899. O Clube Atlético Paulistano, fundado em 1900. O Clube Espéria, em 1901. A Escola Superior de Educação Física da Polícia Militar de São Paulo, né, que tem a sua origem como Escola de Ginástica e Esgrima, em 1903, e passa a ser de Educação Física em 1910, e por isso tem essa discussão entre qual é a primeira, se é de São Paulo... Se é do Rio ou se é de São Paulo, essa eterna rixa do eixo Rio-São Paulo. Essa rixa que começou aí, hein? Começou aí essa rixa, eu acho.
E o Esporte Clube Americano, que foi um clube também que fechou, né, Lica? Que foi de 1903. Sim. É o americano que fechou, né? Isso, não estou confundindo. O Clube Atlético Ipiranga, que a Lica comentou agora, de 1906. E o Clube de Regatas Tietê, 1907. Fundado em 1907. Então, outros clubes que hoje são centenários também, que às vezes você torce para aquele clube, ele não entrou na nossa pesquisa porque o nosso recorte foi até 1910. Né? No momento, até, né, Laurita, ficou nesse limiar o Clube Corinthians, né, o Esporte Clube Corinthians, e a Sociedade também Esportiva Palmeiras, né? Então, esses são os grandes times do estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, né, e do Brasil também. E eu sou palmeirense roxo, todo mundo sabe. Então, realmente, o nosso desejo era que conseguíssemos também ir no acervo desses dois grandes clubes, né? Mas eles ficaram para uma próxima etapa. E o que é interessante também, acho a gente ressaltar, que assim, o nosso recorte das instituições foi até 1910. Mas o nosso olhar para essa pesquisa, né, documental também, porque também não ficou só nos acervos dessas instituições, mas também uma pesquisa bibliográfica daquilo que já havia sido produzido, logicamente, né, sobre a história da educação física, sobre a história da ginástica, né, que muito dialogam. E então também nos pautamos nesses referenciais, né, Lica? Não sei se você quer falar um pouco também disso. Acho que vale a pena a gente pensar, né, Lau, que todos os nossos estudos acadêmicos evidenciavam que as competições de ginástica esportivizadas eram mais da década de 60, de 70. Então, nosso recorte foi 50. Né? Então, e dizer 50, também que até 50, porque a gente analisou pela literatura brasileira que esse movimento desportivizado da ginástica realmente se solidifica nesse período. Então, se ele solidifica na década de 60, é porque ele começou um pouco antes. Né? Então, por isso, o nosso recorte aí até a década de 50, quero aqui fazer aqui um agradecimento à nossa professora Rosiane, que é a presidente da Federação Paulista, que é online conosco. Obrigada, professora Rosiane, presidente Rosiane, pelo prestígio. A vovó mais fresca do momento. Opa! Acabou de ter um netinho, o Lian. Não é? A tia Zanete está em festa. E então dizer, né, Laurita, que também algo que foi interessante nesses grupos, até a Sarita comentou agora sobre o Clube Tietê, e eu acho que vale a pena essa ressalva. Como o clube fechou, nós, como pesquisadoras, não desistimos, né, Laurita? E acho que esse tem que ser o perfil, de fato, do pesquisador. E até onde puder, atrás da informação, do dado, do documento. E como nós temos, né, uma rede muito colaborativa, porque eu fui treinadora e árbitra de ginástica rítmica, a Laurita foi treinadora e árbitra de ginástica artística. Então a gente tem uma penetração aí numa rede também, né, lá, das ginásticas de competição, que também nos permitiram um certo apoio a essa pesquisa e chegar nos treinadores, por exemplo, do Clube Tietê, que já estava fechado. E nós fomos na casa deles para buscar fontes dessa história do Clube Tietê e encontramos, né, Laurita? Então, isso. O pesquisador faz até o fim. Fechou, não posso fazer nada. Né? E a história que não se conta, né? A história que não se conta da pesquisa, né, gente? Então, assim, dificilmente você vai ver isso num artigo, né? Então, é interessante também para outros pesquisadores saberem que nem tudo que a gente está esperando a gente vai encontrar. Aliás, muitas vezes, poucas coisas do que a gente está esperando a gente vai encontrar, né? E a gente ir atrás, não desistir, né? Então, no caso, nós fomos encontrar o material, o acervo histórico relacionado à ginástica do Clube Tietê na casa do genro do Paulo Pichapoco, né? Que nós fomos até a casa dele, que tem toda essa parte histórica, né, que também foi uma referência, né, e grande nome da ginástica paulista. E eles foram muito gentis conosco, né, Laurita? Nos receberam na casa, com um cafezinho, colocaram todo o acervo ali pra gente, contaram as histórias, as fotos. Então, assim, dizer, né, do que, né, o artigo científico não conta, mas na live a gente conta, viu, gente? Porque é uma dica importante para os pesquisadores, né? Primeiro, acionar as suas redes.
as suas, né, de contato, e também dos seus parceiros, né, dos seus colegas. Então, se você não tem, quem tem essa rede, né? Quem conhece o treinador que atuou naquele clube que já fechou? Então, a gente acionar essa rede de colaboração, porque sim, né, essa rede funciona, e muito bem. Então, porque são todos apaixonados pela ginástica, interessados na promoção da ginástica. Então, nós não tivemos em momento algum nenhuma indisposição, né? Mesmo aqueles clubes que naquele momento da pesquisa nem tinham escolinhas de ginástica, como foi o caso do Ipiranga, por exemplo, né? Que não tinha nenhum projeto ali de ginástica sendo fomentado. Ainda assim nos receberam, né? Super bem. Então, acho que essas questões sempre pautam os desafios da pesquisa, especialmente no Brasil, né? Mas também dizer das virtudes. Então, por exemplo, quando nós os contactamos, né, esses curadores, o tenente, né, Merino, os coronéis, né, da Escola da Polícia Militar, do Batalhão Tobias de Aguiar, enfim, todos eles nos receberam com muito respeito, com muita colaboração. Então, não só os dirigentes tiveram essa postura, como os profissionais que estavam ali diretamente à frente dos acervos, né? E até mesmo em clubes que a gente sabe que são elitizados na capital e que tem uma restrição gigantesca de entrada nesses clubes. E a gente conseguiu, né, da Unicamp, lógico, da USP, da Unesp, que são universidades muito respeitadas também, e pelo nosso nome também, que já era o nome da ginástica, né, do ambiente da ginástica. Então, acho que esses aspectos fazem a diferença para uma pesquisa bem-sucedida. Sim, e aí acho que é interessante também, né, Lica, falar um pouquinho sobre cada lugar que foi visitado, porque como, para quem chegou agora também, né, a gente está hoje apresentando essa pesquisa que foi desenvolvida durante 2 anos, de 2013 a 2015, coordenado pela professora Helena de Toledo, em parceria comigo com a professora Miriam Nomura. E hoje nós vamos apresentar, assim, de uma forma mais ampla, né, para vocês conhecerem um pouco como a pesquisa foi desenvolvida e depois os frutos dessa pesquisa, artigos que já foram submetidos ou que estão em processo capítulo de livro, resumos. Que foram, né, publicações que surgiram a partir dessa pesquisa. Então, a partir da semana que vem, cada segunda-feira, né, cada semana, vai ser uma temática mais específica, fruto dessa pesquisa que nós estamos apresentando hoje de uma forma mais ampla. Então, acho que vale também, né, Lica, a gente falar um pouquinho que a gente começou pela Escola de Educação Física da Polícia Militar, né? Foi o primeiro lugar que nós fomos. E como nós fomos, né, pensamos em começar por ali, justamente porque a escola também, a Polícia Militar, vai formar, né, como nós dissemos, os primeiros profissionais de educação física, então que vai acabar influenciando as instituições esportivas a partir desse momento. Aí nós pensamos, então, eu falei para a Lica no momento, né, olha, eu tenho uma aluna de iniciação científica que tem interesse em desenvolver essa temática, a gente poderia fazer uma pesquisa paralela. Então, a Mariana Ritt, que foi minha aluna da Unesp, acabou, né, Lica, estudando dentro dessa pesquisa maior, né? Ela ficou responsável, né, junto comigo e com a Lica e tudo mais, de estudar a Escola de Educação Física, o acervo da Escola de Educação Física da Polícia Militar. Então, nós fomos, né, até tem a data que dia 29 de julho, olha só, de 2014, nós fomos até lá e fomos muito bem recebidas pelo Coronel Paulo Merino, né, que nos mostrou toda a parte do museu, nos indicou depois a responsável pela biblioteca também, né, Lica, que tem muitos lugares que você vai até o acervo. Tem outros lugares que você tem que pedir, a bibliotecária separa, né, o acervo e você... isso é algo importante, né, Lá, para a gente discutir aqui, no aspecto metodológico ainda, que nesse caso, aliás, em todos os casos, sempre teve primeiro um intermediário que fez uma pré-seleção do acervo. Então, em nenhum clube ou associação, mesmo no Mackenzie, né, que é uma associação, é o college, mas, né, tem essa relação com a escola, a PM, que tem essa relação militar, e os outros clubes que a Laurita já mencionou,
em nenhum deles nós tivemos um acesso direto ao acervo. Então, a gente contava com a mediação, né, desses profissionais e nós falávamos, olha, o recorte é esse, tudo que falar a palavra ginástica, imagens que aparecerem desse modo. Então, por exemplo, é outra hashtag fica a dica aqui para pesquisa, né? Por exemplo, como eram pessoas que não eram, vamos dizer, da área da educação física, então a gente falava assim, olha, se você vir uma foto com pessoas se alongando, com pessoas em pirâmide, né, com pessoas dançando, porque, por exemplo, a ginástica sueca muitas vezes foi confundida com dança, né? Então a gente dava um pouco dessas dicas imagéticas, por exemplo, para colaborar com a busca dessas pessoas, né, nos acervos. Então, a palavra-chave, obviamente, era ginástica, mas a gente também dava outros nomes. Então, por exemplo, acrobacia, contorcionismo, condicionamento físico. Então, a gente também deu outras palavras-chave para aprimorar um pouco essa busca, né, desses que eu vou chamar aqui de mediadores, né? Então, Sim. Isso também foi de suma importância, porque nós temos que, na academia, nos aproximar desses profissionais que não são da nossa área, né? Então, e eles relataram isso para nós também, que o quanto foi importante essas dicas, né? Então, por exemplo, e o método sueco brilha no Espéria, né? O método sueco, não tem a palavra ginástica, né? Então a gente foi falando vários subtemas, né? E acho que na escola da PM, que a Laurida comentou agora, foi onde nós encontramos o maior número de tipologias, né? E de também nomes, determinações para a ginástica, né, Laurita? No intervalo aí de quase 30 anos, né, no acervo. Vai desde o bailado de Joinville e Lepon. Bailado, eu falar que é ginástica, né? Então, ainda bem que num dos artigos, né, da revista Militia aparece bailado Joinville e Lepon, a ginástica brasileira. Então aí a gente capta, né, esse entendimento que aquele bailado que foi tão já praticado e falado em outra live pelo professor Nestor Soares Público, que também inclusive foi tenente, né, e coronel desse grupo militar, inclusive. Então é interessante a gente perceber como esses outros nomes são importantes de serem dados na nossa rede de buscas, né, dentro do acervo, né, Laurita? Sim, e lá dentro também da Escola de Educação Física da Polícia Militar tem vários trabalhos de conclusão de curso dos alunos também, que remetem às questões da ginástica ou mesmo do exercício físico, né, assim, do que eles também, várias coisas que eram chamadas de ginástica, as próprias lutas, né, Lica, também eram incluídas. A ginástica acrobática é muito citada também, né? As poses acrobáticas, vamos dizer assim, não é a própria ginástica acrobática, mas poses acrobáticas, tem muitas, a gente tem muitas imagens, né, com apresentações, até nos pórticos da piscina, né? Exatamente. Nos trampolins das piscinas, eles fazendo acrobacias, parada de mãos, enfim, né, ali sobre, algo também interessante que vai a gente conhecer. Figuras acrobáticas ao lado desse pórtico lá dos saltos ornamentais. Não era dos saltos ornamentais, era só... Uma plataforma de saltos. E então nós fomos lá bem recebidos pelo Coronel Merino, e lá nós encontramos então vários trabalhos de conclusão de curso que remetiam a essa temática que nós queríamos saber um pouco mais, né, sobre a questão da ginástica. Sim. Como que ela acontecia ali. Depois nós fomos também no Batalhão Tobias de Aguiar, né? Como é que chama aquela rua que ele fica ali? Avenida lá em São Paulo? Você que é paulistano? A Avenida da Pinacoteca. 11 de maio, 23 de maio. 23 de maio? 23 de maio. 23 de maio. Bom, eu não sei, pessoal, sou campineira. Em época de pandemia, a cabeça está pifando, mas enfim, é 23 de maio. Então, que também fomos muito bem recebidas, nos mostraram todas as instalações, e ali tem também o primeiro ginásio de ginástica também, né, que é uma foto histórica, também no Batalhão Tobias de Aguiar. Tem muitas imagens relacionadas à prática do volteio, que eles fazem até hoje, né, que é também bastante interessante. Com exibições, né, Laura, que eles fazem até hoje.
vimos essa Inclusive área tem um também. centro de hipismo, que é um anexo, né, do Batalhão Tobias de Aguiar, mesmo na avenida. Fomos lá onde tinha os cavalos, tudo, e eles foram abrindo os anuários, tudo pra gente. Então, assim, foi bem Bem interessante, rico. bem abertos, né, É. para pesquisa ali. E vale a pena mencionar também, né, Laurita, que não era nosso objetivo encontrar, por exemplo, muito material bibliográfico, né? A gente não esperava encontrar isso e realmente não encontramos. Mas eu queria fazer um destaque aqui no batalhão, que havia vários regulamentos, então foi um lugar muito organizado para encontrar esses manuais. E descobrimos um livro de ginástica acrobática. Então, isso nos impressionou, né? Quer dizer, em várias bibliotecas do estado de São Paulo, inclusive de universidades, nós não temos livros antigos de ginástica acrobática, desse início do século XX. E lá havia uma apostila, né? Que na época era chamada de livro, um livro de ginástica acrobática. Então, isso nos impressionou muito, né? Quer dizer, como que essas organizações possuem, né, publicações. O Mackenzie também aconteceu isso, que era um college que tem uma imigração inglesa, então também com livros importados falando da ginástica. Então, sim, em alguns, no Pinheiros também, nós encontramos alguns manuais escritos em alemão, né, para a prática da ginástica. Inclusive, um instrutor que trabalhava lá, primeiro na orientação da ginástica para os homens, também produzia manuais. Então, é bem interessante identificar que esse material, embora escasso, nos surpreendeu positivamente, né, Laurita? Sim, o Esporte Clube Pinheiros, eles têm tudo digitalizado já, então, assim, para quem tem essa curiosidade ou quer fazer alguma pesquisa relacionada, ou se interessa pela temática, vale a pena entrar no acervo do Esporte Clube Pinheiros, né, no museu, como é que chama? Vou lembrar. Noblin, Noblin, exatamente, Noblin. Hans Noblin. que é o nome do fundador Sim, sim. do clube. E então vale a pena entrar no site deles, porque tem muito material e muito bem tratado, né? Como a Lica já comentou Sim. anteriormente. Nós fomos também no Museu da Polícia Militar, né? Onde nós fomos Museu investigar. de Polícia Militar, que eles sempre falam, né? Exatamente, bem corrigido. Museu de Polícia Militar, onde nós fomos investigar a revista Milícia, que, né, tem inúmeros exemplares, onde nós encontramos muitas coisas muito interessantes, né, Lica? E até Muito. Nós nesse museu... estudamos, foram 112 exemplares que nós estudamos. Ai, não lembrava o número agora. Mas 112. E nesse museu também, quem foi fazer essa pesquisa específica da revista Milícia também foi a Letícia Bartolomeu de Queiroz Lima, né, que é nossa parceira há muito tempo, que é minha doutoranda atualmente, era mestranda na época. Olha, Lê, isso mesmo. E ela vai fazer, inclusive, uma live, né, nessa programação do LATEG, falando um pouquinho sobre o caso. Viu, minha mista agora entrou. Estou falando da minha orientanda, entrou minha orientadora de mestrado. Muito tempo atrás. A nossa orientadora de mestrado. Exatamente. Bom, então, dentro do Museu de Polícia Militar, né, nós investigamos, então, 112 exemplares, né, números da revista Milícia. Da revista Milícia. Isso, e teve a funcionária lá, a Irenilde Machado, que nos recebeu também, né, as meninas, na verdade, muito bem. Lembrando que quando também no desenvolvimento de pesquisas históricas, né, gente, então tem todo um preparo para você folhear esse material também, né? Então, quando é possível você mesmo ter o material em mãos, que depois que eles separam tudo, tem todo um procedimento do uso de luva, de máscara, né? Justamente porque o material... O jeito certo de folhear o documento, de armazenar. Para não deteriorar. Às vezes, escanear documentos, então nós levamos uma máquina fotográfica bem profissional, né, para tirar foto das imagens, porque elas não são possíveis de serem escaneadas, né, que elas estragam. Então, a gente tirou muita fotografia, nós conseguimos compor um drive de quase 3.000 documentos,
de toda essa pesquisa, de todos os clubes e associações e o Colégio Mackenzie, né? Então foi o único colégio. Então foi realmente um trabalho gigantesco, tem até hoje, né, Laurita, feito muita produção, a gente tem produzido muito sobre esse material, porque ele é muito vasto. Gostaríamos que, inclusive, trabalhos de mestrado, doutorado também se veredassem por esse caminho, se enveredassem por aí, porque a gente percebe claramente o quanto a história dos clubes vem sendo pouco estudada. Até quero aqui fazer um elogio, né, a alguns orientandos, a professora Carmen Soares, que fazem isso muito bem, inclusive, alguns orientandos, a professora Janice, né, da Federal do Rio Grande do Sul também, que tem trabalhos belíssimos. Então, mas os clubes não têm tido um olhar ainda mais aprofundado no campo da pesquisa científica, especialmente do acervo memorístico. Talvez hoje, muito mais com os treinadores, né, Laurita, que também trabalha nessa área, mas eu acho que a memória dos clubes ainda no Brasil tem sido pouco estudada e merece ser mais estudada, porque eles contam muito sobre aquela sociedade, sobre aquele grupo, sobre aquelas práticas, como elas eram feitas, com quais objetivos. Então, eu acho que a gente realmente tem que trabalhar muito nesse sentido. As escolas têm tido um grande lugar nessa história da memória e da história da ginástica no nosso país, mas eu acho que os clubes merecem mais ainda valor e incentivo nessas pesquisas, né, Laurita? Sim, sim. E até a Vilma perguntou ali, Lica, sobre se a gente estudou alguma coisa do Colégio Humboldt. A gente não estudou porque, primeiro que o colégio, se eu não estou enganada, não está vinculado a esse recorte que nós tivemos, né? De ser fundado até 1910, se eu não me engano. Ele não apareceu no nosso recorte. Mas podemos abrir esse precedente, sim. A gente, na verdade, estudou o Mackenzie porque o Mackenzie tinha, vamos dizer, um grêmio, tinha uma liga esportiva. Inclusive, uma liga que... Mas inicialmente colégios, né, não era o nosso recorte, instituições esportivas, né, os clubes centenários, no caso, e a Escola de Educação Física da Polícia Militar, que era o recorte até 1910, né? O Mackenzie Isso. E o Mackenzie só entrou porque ele tem uma liga esportiva, inclusive a Liga de Futebol, né, até tem uma história interessante, a Liga de Futebol Paulista acaba tendo um time que é metade do Mackenzie e metade do Palmeiras, né, para competir o campeonato do ano. Então, o Mackenzie tinha um esporte muito desenvolvido, tinha um setor específico para esse campo esportivo, e ele, inclusive, se vinculava a eventos esportivos dessa grandeza, né, como o da Liga no começo do século XX. Então, por isso que o Mackenzie entrou no nosso recorte, mesmo sendo um colégio. E a Tânia também perguntou se o recorte foi definido antes ou durante a pesquisa. Né? Na verdade, um pouco antes, e também um pouquinho depois, né, Lica? Também com essa questão do recorte do 1910, né? Porque a gente tinha muitas instituições, né? O estudo era até 1950, mas nessa virada de século a gente tinha muitas instituições, e lógico que a gente não ia conseguir em 2 anos, né, fazer uma pesquisa com tantas instituições assim. Então mas já era, anteriormente, já era a ideia da virada do século, né, Lica, das instituições centenárias, né? Que depois a gente acabou parando em 1910, né? Eu acho que primeiro a gente foi com esse objetivo centenário. E como era 2013, a gente falou, então vamos pegar até 2013. 1913. 14, nesse intervalo. E aí, fazendo esse levantamento mais rigoroso, a gente percebeu o número que nós tínhamos, né? Esse N já era muito grandioso. Inclusive, quero aqui também fazer jus a outros pesquisadores, nós vamos falar isso mais no final também, mas só para deixar claro que iremos mencioná-los, né, nossos orientantes que eu comentei lá no comecinho, também fizeram parte, né? A Letícia foi uma delas, a Mariana foi uma delas, que você já mencionou, o Tiago Tedesco, o Matheus Henrique de Oliveira, Amanda Souza, Bianca Assunção. A gente teve
um corpo aí de pesquisadores, de quase 15 pesquisadores envolvidos, por conta da grandeza desse acervo, dessa pesquisa, já com o recorte em 1910, né? Então, por isso que eu reforço aqui a importância de mais pesquisadores se debruçarem nos acervos dos clubes, né? Ou das associações esportivas. É interessante a gente voltar a falar também, né, pessoal, para quem entrou depois, é que nas próximas segundas-feiras nós vamos detalhar os frutos dessa pesquisa. Hoje nós só estamos apresentando a pesquisa, mas que os resultados dessa pesquisa serão desenvolvidos nos próximos 2 meses, nas lives dos próximos 2 meses, né, Lica? Então, só para lembrar o pessoal aí de acompanhar. De acompanhar, gente. Vai ser muito interessante, vai ser instigante, vai ser surpreendente. Ô, Lica, e a gente tem agora também poucos minutos, a gente está aqui com 12 minutos agora já, passa muito rápido, né? O que eu acho interessante também a gente falar que é o que surge, né, dessa pesquisa um pouquinho, só para, né, o pessoal ficar interessado em assistir. É que o interessante, né, gente, lembra que eu falei lá no começo que a pesquisa qualitativa, ela é surpreendente, porque a gente não sabe exatamente onde a gente vai chegar, que tem coisa que a gente espera e não surge, coisa que não espera e surge. E a gente, na verdade, né, nós não encontramos traços da ginástica desportivizada, né? Nesse recorte até a metade do século XX, que foi também a nossa delimitação. Né? Então, nós começamos a achar a ginástica desportivizada a partir de 1950, mas até 1950 nós não encontramos. Né? Então, é interessante a gente falar isso, né, Lica? Que surgem outras ginásticas de condicionamento, de apresentação, mas não as desportivizadas, que vão ser principalmente a partir de 1950, que vai ter uma influência do movimento desportivo generalizado no Brasil. Né? Mas a gente não conseguiu encontrar nesses acervos esses indícios que já apontassem para uma ginástica desportivizada. Num primeiro momento, o que a gente de pronto identificou é que havia uma história e uma tradição da ginástica nessas organizações. Ou seja, havia um ambiente favorável para a desportivização da ginástica. Então, isso foi possível identificar. Tanto é que a escola da PM, acabei de ver que o professor que acabamos de mencionar está na nossa live, né? Nosso mestre Nestor Soares Públio. Imagina, Públio, você é sempre um querido e uma celebridade aqui na nossa live. Obrigada por ter prestigiado, viu? Mesmo aqui no finalzinho, não tem problema não. Você já foi mencionado. Falou de história da ginástica, falou de Públio. Falou de Públio, né? Então, é importante a gente entender, na Polícia Militar, por exemplo, esses indícios da competição que vão acontecer, né? Os militares vão competir ginástica artística, na época de ginástica olímpica, e fazer demonstrações públicas, inclusive, dessas séries, né? Tem uma demonstração do plinto no meio da rua, né? Com um salto, que seria, naquela época, o salto sobre o cavalo, enfim. Então, a gente vê esse movimento, sim, propício, ambientes propícios, uma política interna do clube de valorização da ginástica, né? E dos esportes. Ou seja, já havia nessa época outros esportes sendo competidos pelos clubes. Então, por exemplo, no Pinheiros, a ginástica também era utilizada para preparação física dos nadadores. Então, você já via ali uma relação do esporte com a ginástica, mas ainda de preparação, né? E não obstante, a ginástica depois, no Pinheiros, né, de competição, vai se desenvolver muito e até hoje é um expoente, né, para nós no Brasil e internacionalmente também. Então, acho que é isso. Nós não encontramos indícios claros da ginástica de competição nesse período da década de 1950, mas encontramos um ambiente muito propício. E muitas outras ginásticas. Gente, nós achamos mais de 30 nomes / tipos de ginástica nesses acervos. Então, foi bárbaro, muito rico mesmo. Aí o tempo está acabando, né? Tá, então assim, a partir da semana que vem, né,
vocês vão conhecer os achados dessa pesquisa, que não tem a ver com o nosso objetivo inicial, que nós não encontramos, e que também tem a ver com a limitação desse estudo, né, gente? Que é importante também como pesquisadores, né? Então pode ser que tenha nos clubes fundados a partir de 1910, que nós não investigamos, né? Então, assim, lógico que outras pessoas vão investigar outros lugares, colégios, como a professora Vilma aí comentou, e podem encontrar, mas nesses clubes fundados até 1910, nós não encontramos esses traços da ginástica desportivizada até 1950. A partir de 1950, sim, né, que aí já tem uma influência do esporte já maior, a gente já encontrou outras coisas, apesar de não ser a nossa pesquisa específica, né, Lica? Então, sim. Fiquem atentos aí, faz uma chamada para as próximas aí, que o nosso tempo está acabando. Bom, gente, então eu só queria mais uma vez agradecer as professoras responsáveis, né, coordenadoras comigo, cogestoras desse projeto, professora Laurita, professora Miriam Nomura, agradecer o compromisso e o envolvimento dos nossos pesquisadores da Unesp, USP e LAPEJ Unicamp, que foram sensacionais. Depois, outros pesquisadores vieram, né, Laurita, para lidar com esse acervo, como a Cássia Rez, Fabiano Mastrodi. Então, outros pesquisadores começaram também a entrar nesse acervo para pesquisa. Então, agradecê-los, agradecer a todos vocês que nos prestigiaram nessa live de hoje, também que isso é muito importante. Agradecer todas as associações, clubes e o Colégio Mackenzie por permitir essa pesquisa conosco, né? Sempre vamos agradecer. Agradecer a FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que financiou essa pesquisa. Então, nosso agradecimento à FAPESP, a importância da FAPESP também ter incentivado essa pesquisa. E esperem as próximas lives, conto com vocês, serão todas surpreendentes. É isso aí, pessoal. Então, um beijo aí para todos também que compareceram, entraram. Obrigada, Rosiane. Públio querido. Vai ficar assim, Públio, no YouTube, tá bom? No nosso canal do YouTube do LAPEJ. E vai ficar também aqui no Instagram, no IGVT. Ah, legal. E agradecer aí os nossos orientandos que entraram, vi o nomezinho da Bruna, da Letícia, da Michele, né? Obrigada, Rogério Valério, mais uma vez. Acompanhe a gente nas próximas segundas. Tânia, lá de Cuiabá. Obrigada, Sarita, querida. E é isso, pessoal. Acompanhem nas próximas segundas-feiras, então. Gente, um abraço, boa noite, boa semana e continuem se protegendo. Dia 12 é feriado, não teremos live, mas dia 19 continuamos, tá bom? Tchau, tchau, boa noite, um abraço.